Olá! Como estamos indo no nosso estudo? Agora nós vamos tratar acerca das peculiaridades das estabilidades. Por quê? Porque existem certas circunstâncias que vão alterar a nossa interpretação acerca do término do contrato em consonância com o estudo da estabilidade. Quais são elas? Os contratos por prazo determinado são uma das peculiaridades mais importantes do nosso estudo. Por quê? O contrato por prazo determinado, ele tem dia para começar e para terminar, mas podem acontecer certas circunstâncias que vão alterar a data deste término, alterando, portanto, uma condição contratual já prevista no contrato. Antigamente tinha muita discussão na doutrina e na jurisprudência acerca das estabilidades aplicadas ao contrato por prazo determinado. Hoje, nós possuímos duas súmulas que tratam do tema. A súmula 244, no seu item terceiro, fala que no contrato por prazo determinado vai ser garantida a estabilidade para a gestante. Ou seja, mesmo num contrato a termo, um contrato de experiência, por exemplo, a gestante terá estabilidade. A mesma coisa ocorre em relação ao acidente. Nós temos a súmula 378, item terceiro, que nos diz que também vai ser assegurada a estabilidade ao trabalhador num contrato por prazo determinado que ocorra o acidente. E nós temos a Lei 9.601, de 98, que no seu artigo 1º garante estabilidade ao contrato por prazo determinado para a gestante, ao acidentado, ao cipeiro e ao dirigente sindical. Por isso, nós precisamos pensar qual vai ser o novo prazo de término desse contrato. Ele vai perder a sua natureza jurídica? Ele passa a ser por prazo indeterminado? Não. Não muda a natureza jurídica do contrato. Vai simplesmente alterar a data do término deste contrato. No material, temos vários exemplos, vários casos práticos para que você treine a aplicação desses conteúdos teóricos. Outra peculiaridade diz respeito aos cargos de confiança, artigo 62 da CLT. Gerentes gerais de agência, gerentes, cargos que têm uma confiança especial. O Susequinde nos diz que estes cargos não adquiririam estabilidade. Contudo, esta é uma visão doutrinária e jurisprudencial ultrapassada. Por quê? Imaginem os senhores que uma gerente de banco grávida não vai adquirir estabilidade? Não é uma hipótese plausível para o nosso sistema protetivo do trabalho, do emprego e do trabalhador. Portanto, é necessário pensar dentro de uma visão constitucional. E por isso, mesmo os cargos de confiança vão ter tanto estabilidade gestante, estabilidade do acidentado, entre outras. Nos contratos administrativos, a questão dos cargos demissíveis ad nutum ou de confiança, a questão é mais complexa e a divergência jurisprudencial é maior. Por isso, não deixem de ler o material que está anexado no item Praticando, para que você realize todos os exercícios e se torne mais capacitado para resolver estes problemas. Precisamos também pensar acerca do ajuizamento da ação. E quando o trabalhador ajuiza a ação, transcorrido todo o prazo da estabilidade, ou seja, não se pode mais falar em reintegração ao emprego porque já se esvaziou o prazo garantido em lei como de estabilidade no emprego. O que fazer? Nós temos uma divergência muito grande jurisprudencial e doutrinária. Portanto, é importante saber o que o seu desembargador ou o seu juiz pensa acerca do tema. As possibilidades são inúmeras. Há quem entenda que a partir da data do ajuizamento serão devidos os salários e todos os direitos trabalhistas. Portanto, se esvaziado o prazo, nada mais é devido. Contudo, não é este o entendimento do TST, que na sua súmula 396 nos dá um norte dizendo que serão devidos
os salários e demais direitos a título de indenização. Então, é preciso verificar qual o entendimento que o seu juiz ou desembargador está vinculado para poder bem realizar a sua tarefa de minutar uma decisão. Nos exercícios, temos 2 casos para que se treine essa atividade e se consiga, então, colocar em prática todo esse conteúdo teórico. É hora de praticar. Outro aspecto interessante na nossa temática está relacionado ao ajuizamento da ação. E quando o trabalhador ajuiza a ação após transcorrido a integralidade do período de estabilidade, o que vamos fazer? É necessário pensar, porque a doutrina e a jurisprudência não estão em consonância sobre o tema. Alice Monteiro de Barros, por exemplo, e Sérgio Pinto Martins consideram que só são devidos salários e demais direitos a partir da data do ajuizamento. Portanto, se estivermos no meio do prazo, a partir do ajuizamento é que serão devidos todos os direitos garantidos pela estabilidade. Contudo, não é essa a sinalização da nossa jurisprudência nacional, porque o TST, por meio da sua súmula 396, nos diz ao contrário, nos diz que são devidos todos os salários e todos os demais direitos a título de indenização. Então, é necessário realizar os exercícios propostos para que você treine as possibilidades de interpretação acerca dessa temática. Também será necessário conversar com seu juiz ou desembargador para saber qual o seu posicionamento sobre este tema. Não podemos esquecer que existem terminologias utilizadas equivocadamente. Nosso legislador não é técnico e muitas vezes ele usa palavras como readmissão ou reintegração ao emprego como expressões sinônimas, mas elas não são expressões sinônimas. A readmissão é uma despedida não nula, ou seja, uma despedida eficaz, na qual há uma previsão legal de recontratação. Exemplo típico é o artigo 8º da ADCT, que fala acerca das anistias políticas, do tempo da ditadura, em que pessoas foram despedidas por discriminação política ideológica. A despedida não é considerada nula, mas há uma previsão legal de readmissão ao emprego, diferentemente da reintegração, na qual a despedida é nula e os efeitos deste contrato retroagem como se não tivesse ocorrido a despedida. É apenas uma dica para que você use a terminologia correta nas suas minutas de sentença.